Oi gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma planilha assim como essa minha, que tem me ajudado bastante. Essa é uma planilha de controle para aqueles alunos que realizam o formulário. Então assim que o aluno responde, a minha célula ela é pintada de verde automaticamente e assim eu consigo ter uma visão geral da turma, de quem está realizando as atividades, de quem não está fazendo, de qual o aluno fez, qual ele falta fazer ainda. Então no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer isso para vocês. Então se você quer aprender a fazer isso, é só continuar assistindo o vídeo. Então gente, para facilitar o entendimento desse vídeo, eu dividi ele em 3 etapas, tá? Nessa primeira etapa, eu abri aqui o meu Drive e eu vou criar nele a minha planilha de controle. Então, eu clico com o botão direito do mouse, venho em Planilhas Google e vou abrir uma planilha em branco. É nessa planilha em branco que vai ficar aquele controle principal, onde os quadradinhos serão pintados de verde se o aluno respondeu, tá? Gente, vocês podem montar essa planilha como acharem melhor, tá? A estrutura dela não importa. O que importa é mesmo o código que a gente vai utilizar mais pra frente, tá? Mas eu vou deixar aqui embaixo no link da descrição um modelo já pronto de planilha. Se você quiser fazer idêntico ao que eu tô fazendo aqui, né, e não quiser reproduzir, você pode só clicar lá clicar no primeiro link da descrição e baixar e utilizar, tá? Mas eu vou mostrar aqui o processo para quem quer aprender. A primeira linha, gente, eu gosto sempre de utilizar como título, então eu vou pular ela, tá? Vou começar aqui da segunda. A minha segunda linha é onde vão ficar os indicadores dos formulários, tá? Só que eu não posso começar da primeira coluna, porque é onde vai ficar o nome dos alunos. Então eu venho na segunda coluna e eu identifico formulário 1, 2, 3, 4. Ó, gente, já coloquei então todos os números. Agora, tá vendo que essa célula aqui, ela está muito grande, tá parecendo um retângulo? Não é isso que a gente quer que fique quadradinhos bem compactos, né? Então eu venho aqui, ó, clico na letra para selecionar a coluna. Vou selecionar o CTRL do meu teclado e vou clicando aqui em todas as colunas para que eu selecione todas de uma vez, tá? Certo? Depois que eu selecionei tudo, eu venho aqui e pego essa linha da coluna e eu vou arrastar para deixar ela em quadradinho, para ficar menorzinha, ó. E aí, isso, como tá todo mundo selecionado, automaticamente todas as colunas serão também diminuídas, tá? Então agora, só por uma questão de estética, eu vou deixar centralizado o texto, tá? Prontinho. Agora a gente vai preencher aqui, então, a primeira coluna com o nome dos alunos, né? Então, vou colocar aqui aluno 1, aluno 2. Prontinho, coloquei todos os nomes. Mais uma vez, por uma questão de estética, eu gosto de selecionar a coluna toda e deixar aqui centralizado, tá? Essa primeira linha do título, a gente vai selecionar todo mundo também e vai mesclar a célula, tá? Para ficar uma coisa só. Eu vou vir aqui também no ladinho, ó, e vou aumentar para que fique um retângulo grandão com o título. Aqui você pode escrever o título normal ou eu gosto de inserir, né, a imagem que eu fiz para o título. Então eu vou vir aqui em inserir imagem, imagem sobre as células. Prontinho, inserir aqui a minha imagem, daí é só eu dar uma ajustada. Se precisar aumentar mais a célula, a gente vem aqui e aumenta, tá? Nessa imagem você pode colocar, né, então a turma, pode colocar o seu nome, o nome da disciplina, tá? Fica à vontade aí para a estrutura mexer do jeito que você achar melhor. Mas antes de fechar a planilha, a gente vai nomear ela, colocar um título como controle de respostas. Pode fechar. Olha, ficou aqui então, lá no Drive, a minha planilha. Agora eu vou criar o meu formulário. Clico no botão direito, vou vir em mais, formulários Google.
seu formulário Google, gente, ele precisa estar alinhado com aquela planilha que a gente criou, tá? Por isso, o jeito que a gente vai criar o Google Forms, ele tem que ser bem parecido com o jeito que eu tô fazendo aqui. Você pode colocar, né, a parte do design, fica a critério de cada um, a cor que quiser, o título que quiser, o que vai ter que ter no formulário de todo mundo. Um menu suspenso, uma lista suspensa com o nome dos alunos, tá? Então, ó, só como exemplo aqui, eu vou criar um título, atividade 1, vou personalizar o tema, né, colocando aquela mesma imagem lá de fundo. Pronto, ó, gente, coloquei então aqui, ó, mudei o plano de fundo, coloquei uma imagem como cabeçalho, já troquei o título do meu Google Forms. Agora, a minha primeira pergunta vai ser sobre a identificação do aluno. Então, eu vou colocar aqui, identifique-se. Qual é a sua turma? A gente sabe que a maioria das escolas, né, possuem mais de uma turma, então a primeira pergunta vai ter que ser sobre qual é a turma desse aluno. Essa pergunta ela vai ser uma pergunta de múltipla escolha, então ela vai selecionar qual vai ser a turma dela, se é, por exemplo, o 9º ano A ou o 9º ano B. Tá? Essa vai ser uma pergunta obrigatória e vai ter uma condição aqui, tá? Agora a gente vai criar, vou abrir uma outra seção, certo? Assim que ele clicar nessa resposta e avançar, ele vai ter que ser direcionado para o nome, né? Selecione o seu nome. Vamos então adicionar uma pergunta. Nessa pergunta, a gente vai criar, gente, uma lista suspensa para o aluno selecionar o nome dele, tá? Essa parte é muito importante. O nome, gente, precisa estar idêntico ao nome que a gente criou aqui nesse controle de respostas, tá? Por quê? Porque se não estiver idêntico aqui, a célula não vai funcionar, a fórmula não vai funcionar, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vou vir aqui na minha lista de nomes, vou selecionar todos os nomes, vou copiá-los, venho no meu formulário e colo aqui. Tá, ó, ficou exatamente o nome do aluno. Se tiver uma vírgula a mais, ele já não reconhece, tá? Se tiver um acento na letra, ele já não vai reconhecer. Então, precisa estar idêntico, tá? Se tem acento aqui nessa planilha, tem que ter acento também aqui no menu suspenso, ok? E vou fazer isso para as duas turmas, tá? Nesse caso aqui, gente, eu criei uma planilha para uma turma só, mas a gente pode duplicar aqui embaixo a guia e eu vou fazer isso agora, inclusive. Então, esse aqui vai ser do 9º A. Eu vou vir aqui embaixo, vou renomear. E eu vou duplicar isso daqui. E vou renomear para 9º. Como a gente sabe que o nome dos alunos são diferentes, né? Obviamente, de cada turma. Então, eu vou mudar aqui o nome dos alunos. Então, eu vou começar. Só lembrando que isso aqui não é número da chamada, tá, gente? É só para identificar que seria o nome de tal aluno, tá? Então, feito isso, vou voltar aqui para o formulário, vou tornar essa pergunta obrigatória. Já criei, então, a lista suspensa do 9º ano A. Então, agora eu vou criar uma outra seção. Mais uma vez, selecione o seu nome. Só que agora eu vou criar a lista suspensa do 9º ano B. Pergunta. Mais uma vez vai ser a lista suspensa. E vou lá, então, no 9º B, vou selecionar todos os nomes dos alunos, vou copiar e vou colar aqui. Pronto, vou tornar essa pergunta obrigatória. Agora a gente tem que colocar as condições. Voltando aqui para a turma, ó. Se ele for do 9º A, ele tem que vir, então, para a minha seção 2. Então, vamos colocar uma condição aqui. Vocês vão clicar em 3 pontinhos e para a seção com base na resposta. Então, aqui no 9º A,
Se ele for do nono A, ele vai para a seção 2. Se ele for do nono B, ele vai para a seção 3. Para ficar fácil aqui de identificar, vocês podem colocar o nome da turma aqui no nome, tá? Então, esse daqui é o nono A, selecione o seu nome. E esse daqui é o nono B. Precisamos colocar uma condição aqui depois dos nomes, né? Porque senão, se ele vier aqui na seção 2 e avançar, ele vai para a lista de nomes da outra turma. E a gente não quer isso, né? A gente quer que ele vá para a próxima, que é o formulário mesmo. Então, vou adicionar uma seção aqui, que vai ser a seção da atividade. Vamos colocar aqui exercícios. Só como exemplo, uma perguntinha só. Para baixo, vocês vão criar o formulário do jeito que está acostumado mesmo, tá? Com as perguntas, com o texto, com videoaula, do jeito que está acostumado a fazer. Então, agora a gente vai voltar aqui para a lista de nomes. Então, a gente vai clicar aqui, ó, no lugar de continuar para a próxima sessão, ele vai ir já direto para a sessão dos exercícios, que é a sessão 4, tá? Mesma coisa aqui, ele vai direto, então, para a sessão dos exercícios. Pronto, vamos visualizar só para ver se está tudo certinho, né? Vou enviar a minha planilha. Vou copiar aqui o link. Vou abrir para ver se deu certo. Olha só, gente. Tá aqui, atividade 1. Identifique qual é a sua turma. Então, vamos supor minha turma nono A. Vou identificar, então, meu nome. Eu sou do aluno 9. Próximo. 2 mais 2. Ah, esqueci de colocar o campo para resposta, mas não tem problema, tá? Vou enviar isso, pronto, a minha resposta foi registrada. Então, deu certo o formulário. Agora, o que a gente vai fazer? Eu preciso que esses dois documentos, eles fiquem conectados. Então, eu vou vir aqui na parte das respostas, ó. Depois que eu já tiver pelo menos uma resposta, você faz isso, tá? Vai criar uma planilha de respostas. A gente vem aqui, ó, nos 3 pontinhos. E eu vou selecionar o destino da resposta. Por quê? Eu não quero que ele crie uma nova planilha. Eu quero que fique naquela planilha que a gente criou. Então, selecionar planilha existente. A planilha que a gente criou está aqui. Controle de respostas. Geralmente, como acabou de mexer, ela vai ser a primeira que vai estar aqui em cima, tá? Seleciona. Pronto, vamos lá abrir para ver se vinculou. Vinculou, olha só, formulário de resposta, tá? Agora, só pra gente ter como preencher certinho, eu vou responder mais algumas vezes aqui, como se fosse, né, um aluno respondendo normalmente o formulário. Pronto, já respondi algumas vezes, então olha só pra gente entender essa planilha que foi gerada automaticamente aqui das respostas, né? A gente tem aqui na primeira coluna, coluna A, o carimbo de data e hora, na coluna B eu tenho as turmas, na coluna C eu tenho o nome, certo? Só de quem é da turma A, e na letra D eu tenho o nome de só quem é da turma B, tá? Então agora a gente vai sincronizar as duas. Primeira coisa que eu vou fazer, gente, eu vou renomear essa resposta de formulário para não ficar tão grande aqui embaixo, tá? Então, clico aqui com o botão direito do mouse, renomear. Eu vou chamar esse daqui de Q1, tá? E eu vou arrastar aqui para que todas as respostas fiquem por último. Então, agora vamos para a fórmula de fato. Então, a gente vai selecionar a célula que vai ficar a resposta, né? Ser marcado se ele fez ou se ele não fez. E a gente vai digitar o seguinte código: igual conte.se. Então, ele vai fazer uma contagem. Essa contagem, ela vai ser feita em uma busca, certo? Então, eu vou abrir o parênteses para indicar onde que ele vai buscar. Essa busca vai ter que ser feita em outra aba, certo? Na aba das respostas, que a gente chamou aqui embaixo de Q1. Então, eu vou pôr aspas simples e eu vou digitar aqui dentro Q1, que é o nome da minha planilha, tá?
Continuando o código, preciso colocar aqui um ponto de exclamação para indicar que é essa aba que ele vai olhar. Aí, o que ele vai ter que procurar lá dentro? Ó, vamos voltar aqui. As minhas respostas não estão na coluna C e D, então ele vai procurar na coluna C até a coluna D. Se eu tivesse mais turmas, provavelmente aqui também teria nomes, né? Então eu indicar que é da coluna C até a coluna E que ele vai olhar, tá? Eu sempre coloco o início e o final. Então, nesse caso, C a D. Então, vamos colocar aqui. Ele vai procurar nas colunas C, 2 pontos, até a coluna D. Mas o que ele vai procurar, então? Então, pôr ponto e vírgula e indicar. Ele vai procurar uma célula igual a essa aqui, ó, que é o nome do aluno, certo? Digitei isso, vou colocar Enter. Olha o que apareceu, o 0. Toda vez que o aluno não responder, vai ficar contado como 0. E se ele responder, vai ficar contado como 1, porque ele respondeu uma vez, tá? Vou precisar ficar escrevendo esse código toda vez? Não, a gente pode simplesmente arrastá-lo, tá? Arrastar para baixo funciona certinho. Ele, ó, vou arrastar aqui um só para vocês verem. Ele dá sequência, tá vendo? Porém, se eu fizer isso pro lado, não vai funcionar porque ele não vai dar a sequência certinho. Então, é legal que toda a primeira linha seja colocada uma nova fórmula e aí arrastado para baixo, tá? Então, eu vou fazer isso agora, eu vou arrastar todo mundo aqui para baixo. Olha só, aqui a gente já pode perceber, então, os alunos que fizeram estão marcados 1 e os que não responderam ainda como 0. Mas eu acho que assim fica muito ruim de olhar, né? Porque os números, eles são bem pequenininhos, então fica muito ruim de olhar. Eu prefiro fazer daquele jeito colorido. Como que vai fazer isso? A gente vai colocar, então, agora uma formatação condicional. Eu já vou selecionar aqui toda a minha planilha, já posso fazer isso de uma vez, tá? Então, todo lugar aqui, onde vai o código, eu selecionei. Eu vou vir aqui, ó, em formatar, formatação condicional. Então, o que essa formatação condicional vai fazer? Eu vou colocar aqui, ó, minha regra. Então, se ele for maior que 0, eu vou querer, então, que a minha célula ela fique pintada de verde. Mas eu não quero que apareça nenhum número. Então, eu venho aqui na cor da letra e eu vou colocar também como verde, tá? Ah, eu não quero que fique aparecendo aquele 0. Tem como? Tem. A gente vai vir aqui, então, ó, na cor normal da fonte de texto e eu vou colocar como branco. Prontinho, gente, ó. É isso. Na estrutura da célula vai ficar sempre ali o código, né? E daí, automaticamente, o aluno respondeu, o quadradinho aqui vai ser pintado de verde, tá? Vou fazer o teste aqui para vocês, ó. Vou responder como o aluno 1 do nono A. Vou abrir aqui a minha planilha novamente. Vou colocar aqui, ó, no ano A. Vou selecionar o meu nome, aluno 1, próximo, respondi e vou enviar. Resposta foi registrada, então quando eu volto aqui no meu controle de respostas, olha só, o quadradinho foi pintado de verde, tá? Eu espero que isso tenha ajudado vocês. Ah, eu vou mostrar como é que fica o meu controle que já está mais preenchido, né? Eu só mostrei para eles a versão PDF, vou mostrar a versão editável. Aqui, ó, gente, essa é a minha planilha na versão, então, editável, tá? Ó, eu gostei de colocar assim, o nome do aluno, o número do aluno e o nome dele na frente. Então, o meu menu suspenso, ele é idêntico a esse aqui, tá? Mas, vai aí a critério de cada um. Então, ó, aqui estão os códigos. Então, no final, fica assim. Eu também gosto de colocar aqui embaixo, e isso vai estar disponível para vocês quando vocês baixarem o arquivo para fazer idêntico ao meu. Eu coloco uma outra fórmula para contabilizar o total de alunos da turma que respondeu o meu formulário. Eu coloco uma legendinha aqui só para indicar quem fez, quem não fez e quem é o aluno transferido. Eu gosto de deixar em anexo também o link dos formulários, tá? E o tema deles. Por quê? Porque isso aqui eu compartilho no grupo dos alunos. Então, vamos supor a Amanda, né? Ela vai olhar aqui que ela não fez a atividade 13. Então, ela pode vir aqui no formulário, clicar no 13 e responder para ficar tudo certo. Então, eu gosto de enviar para eles o link de todos. Aí, só uma última coisa, então, se você quiser baixar isso aqui em PDF para poder compartilhar com os alunos, basta vir aqui, ó, gente, em arquivo. Eu vou fazer o download em documento PDF. Espero que isso tenha ajudado vocês. Muito obrigada a você que assistiu o vídeo até aqui.
O meu canal está cheio de conteúdo novo, gente. Então, por favor, quem gostar de matemática, gostar de saber como é a rotina de um professor, por favor, se inscreva no canal. E é isso. Muito obrigada e até a próxima.